Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Aê! Ao vivo no Instagram, ao vivo aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para te ensinar a fazer a roupa que tu quiser. Então, se tu gosta de moda, né? Se tu quer aprender modelagem, o teu lugar é aqui comigo. E para quem é novo, para quem não me conhece, né? Agora a gente tem a novidade, então, da modelagem digital, porque antes a gente trabalhava só manualmente, né? Eu ensinava as técnicas manuais para vocês. E agora a gente tem a novidade, então, de um sistema digital, que é o que eu vou apresentar para vocês agora, né? Que se chama o sistema da MOU. Então, pessoal que está entrando ali no Instagram, venha para cá, venha para o YouTube, porque hoje, né, eu vou apresentar aqui para vocês imagens, vou mostrar minha tela para vocês conhecerem o sistema. Então, é legal que vocês estejam aqui comigo, tá? Então, vamos lá, vamos começar falando, né, desse sistema. Como eu falei para vocês, né, eu trabalhei por muito tempo com a modelagem manual e com modelagem digital, né? Mas aqui para vocês eu vim apresentando só a modelagem manual. Existe uma, de certa forma, até uma crença, né, de que a modelagem digital ela tem uma função maior dentro de indústrias, né? E é isso que eu quero quebrar hoje aqui com vocês, que a gente possa entender outras funções da modelagem digital, né? Não só dentro de uma indústria, não só em uma produção muito grande, né? Mas que a gente possa conhecer também e usar, desfrutar, né? De tudo que uma modelagem digital tem para quem produz as suas próprias roupas, para quem produz pouquinho, né? Então, a modelagem digital, ela pode sim contribuir também para essas pessoas, não só num ambiente grande, né? Não só em uma produção em larga escala, né? Muito grande. Então, gente, a MOU, né? Como eu falei para vocês, que é o sistema que eu vou apresentar aqui, ganhou meu coração, né? Eu até comentei com vocês ali em outros momentos, né? No Instagram. Aqui tá o meu arroba para quem quiser me seguir, me acompanhar lá, tá? Então lá a gente sempre tem trocas, né? A gente pode conversar mais e receber ideias. Então é bem legal que vocês me acompanhem lá no Instagram também. E por lá eu comentei com vocês que dentro das indústrias a modelagem digital sempre foi um desafio para mim exatamente pela complexidade dos sistemas, né? Então, quando a gente entra dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, os sistemas eles são muito rígidos, né? Muito com muitas ferramentas, com muitas possibilidades. E para mim era um desafio, tá? Sendo bem sincera aqui com vocês, né? Trabalhar modelagem digital dentro das indústrias era o maior desafio para mim. Aquele monte de ferramentas mais me assustava do que me impulsionava, né? Então, era algo que eu precisava me adaptar e que eu tinha, sim, certa dificuldade. E quando eu conheci a Mo aqui, ela ganhou meu coração exatamente pela intenção de facilitar, pela intenção de abraçar todos, não só uma indústria grandona, não só uma superprodução, né? Mas também para o pequeno produtor, para essas pessoas que produzem uma peça, né? Para essas pessoas que trabalham freela, né? Então, para essas pessoas, sim, a modelagem digital pode contribuir. E vem exatamente sanando, né, toda a nossa dificuldade, todos os problemas que tem aí dentro da indústria, esse sistema traz de uma forma muito mais facilitada, muito mais intuitiva, né? Então, foi isso que ganhou meu coração. E a própria interface, né, do sistema é muito mais acolhedora, não é aquela cara cinza, sem vida, rígida, né? Oh, meu Deus, aquilo me incomodava demais. Me dava assim, ó,
Um tac-tac-tac da batida do maneco. Não era algo que ganhava meu coração, né? E aqui a Mou tem toda essa carinha realmente de design, mais desenhada, né? Mais colorida, muito mais atrativa. Então é algo que a gente faz com gosto, que a gente realmente faz com coração, né? E eu vou então mostrar para vocês aqui, né, dar uma visão geral sobre o sistema, para que vocês também possam conhecer essa belezura aqui e que ganhe o coração de vocês também. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Aí. Então vamos lá. Primeira coisa, né, gente? O sistema tá diferente dos outros sistemas de modelagem. Pessoal que tá aí no Instagram, venha para o YouTube, tá? Porque eu estou mostrando imagens aqui do sistema, então vai ser muito mais proveitoso para vocês estarem aqui no YouTube. Tem o link ali na minha bio e eu também coloquei aqui nos comentários. Vocês podem acessar o YouTube por ali, tá bom? Venham para cá. Então, gente, a primeira facilidade aqui do sistema, tá? É que ele é totalmente online. Totalmente. Então, vocês não precisam ter nenhum programa no computador de vocês não precisam baixar nada. Então, não é algo que vai pesar, né? Diferente dos outros sistemas, a gente precisava ter uma máquina com com um tamanho muito grande, né? Uma velocidade que fosse rápida para conseguir, para não travar tudo. E aí isso realmente não é para qualquer um, né? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é que esse sistema ele é totalmente digital. Então, vocês só precisam ter acesso à internet. Não interessa onde vocês estiverem. Vocês não precisam ter nada no computador de vocês, né? Na máquina de vocês. É só acessar através do Google. Então, vocês vão colocar aqui, ó, Mou, né? Digital. Opa. Ó. E ele já aparece aqui para vocês. Esse é o site da Mou, tá? Então, aqui explica, né, um pouquinho para vocês sobre o sistema. Esse é um sistema bem novo, tá? Foi um sistema que surgiu aí no ano passado. Então, é bem interessante que vocês abram aqui, que vocês realmente conheçam, né? Mas ele fala aqui, né, exatamente isso. Só pense analógico e faça digital, que é exatamente, né, o nosso raciocínio, tá? Enquanto a gente está fazendo a modelagem manual, conseguir atuar exatamente daquela forma aqui dentro do sistema, que a gente tenha essas mesmas facilidades, que a gente possa só clicar ali, né, e pum, a mágica acontece. Que a gente não precisa estar apertando em 10 mil coisas para fazer uma, tá? Então, aqui, vocês têm um período, né, de um teste grátis. Então, para quem se interessar, principalmente depois dessa aula aqui, quando vocês já estão conhecendo o sistema, já vão conseguir utilizar, né, o sistema, eu sugiro e intenciono que todos façam o seu teste, aproveitem esse período aqui para conhecer mais do sistema, tá? Então, é só clicar aqui e fazer o cadastro de vocês, tá? Ó, para quem já fez o cadastro, vai clicar aqui em login, né? Vai colocar o e-mail, a senha que vocês criaram e vocês vão cair em uma tela, ó, como essa minha aqui, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, 3 opções, tá? Tabela de medidas, bases e modelagens. Então, aqui, modelagens são algumas modelagens que o sistema já oferece para vocês, tá? E aqui a gente tem tabela de medidas e as bases, que é onde a gente vai desenvolver, então, os nossos moldes, tá? Vamos clicar aqui em tabela de medidas. O que eu tenho para dizer para vocês? A tabela de medidas dentro desse sistema da Mou é o coração, tá? É a parte principal do sistema, é a tabela de medidas. E aí, lembra que eu falei para vocês, né, que esse sistema ele serve não só para as empresas grandonas,
como também para o pequeno produtor, né? Para aquele que faz as suas peças ou para aquele que trabalha freela, né? Que vai atender uma marca ou outra. Então, o que acontece? Aqui dentro, vocês podem criar quantas tabelas de medidas vocês quiserem, tá? Então, por exemplo, eu atendo a Ana, eu posso criar uma tabela para a Ana. Aí eu vou atender o João, eu crio uma tabela para o João. Se eu atendo a marca A, eu tenho uma tabela de medidas da marca A. Se eu atendo a marca B, eu crio outra tabela para a marca B, tá? Então, a gente cria quantas tabelas a gente quiser. E no decorrer aqui, né, quando a gente estiver visualizando o sistema, vocês vão entender por que eu chamo que o sistema é a tabela é o sistema, né, é o coração aqui do sistema. Vocês vão entender por quê. Tudo, simplesmente tudo que vocês fizerem vai ser baseado na tabela de medidas. Então, isso é muito importante vocês entenderem, tá? A tabela de medidas que vocês criarem é o norte para tudo que vocês forem construir dentro do sistema, tá bom? Então, olha só, a gente pode construir uma tabela em branco, uma tabela nova, tá? Então, eu recebi uma cliente nova, né? Ou eu comecei a trabalhar para uma marca nova. Eu crio uma tabela em branco. Ou eu posso partir de uma outra. Vamos criar uma tabela em branco aqui. E aí, eu vou chamar de Ana, tá? Essa minha tabela aqui, que é alguém que eu estou recebendo, né? Reparem que aqui a gente tem tags, tá? Então, isso aqui é exatamente para segmentar quem é essa pessoa que a gente está trabalhando, que tipo de peça a gente está desenvolvendo. Então, vocês podem segmentar, né? Se é uma tabela industrial, se é uma tabela sob medida, gênero, o tipo de tecido. Então, imaginem que vocês só trabalham com fitness, tá? E aí vocês têm lá uma base para um tecido, outra base para outro tecido. Vocês podem nomear esses tecidos aqui e criar, então, uma tabela para cada um, porque cada tecido vai ter uma porcentagem de elasticidade, então vocês criam uma tabela para cada um, tá? Vocês podem, né, definir aqui pelo corpo, ou então, ó, faixa etária. Vocês podem modificar, tá? Então, ó, clica aqui no lapisinho, a gente pode tirar ou inserir qualquer tag, tá? Então, isso ajuda a gente a segmentar mais. Então, a Ana, eu vou dizer que é uma tabela sob medida, tá? Que eu tô atendendo ela, vou dizer que é feminino, ó, e que é adulto. Pronto, são essas as tags que eu quero. Porque imaginem que vocês daqui a pouco vão estar atendendo muitas pessoas, né, ou muitas marcas, vocês podem procurar essa tabela pelas tags, tá? Então, pronto. Adicionei aqui a tabela da Ana. Olha só. Pronto, ele me abriu aqui uma tabela. Reparem que ele já traz aqui, tá? Parâmetros, né? Que são medidas essenciais para a construção de uma base. Então, independente do traçado que vocês pegarem, tá? Independente, né, dessa ordem de construção de uma base, de um diagrama, vocês vão utilizar esses parâmetros aqui para construção, tá? Então, ele já traz esses parâmetros. O que a gente precisa fazer é completar esses parâmetros com as medidas de acordo com o que a gente quer. Então, seja uma tabela industrial ou uma tabela sob medida, né? A gente vai preencher aqui com os valores. Então, olha só, eu posso aumentar aqui, eu tenho tamanho e tenho número. Então, ó, vou colocar aqui um P, vamos colocar um M e um G, baseado na tabela da Ana. Eu posso escrever aqui que é um 36, um 38, tudo isso aqui vocês podem nomear como vocês quiserem, tá? O P de vocês pode ser um 40, enfim, como vocês quiserem, tá? Esses parâmetros aqui, essas medidas, são todas medidas do corpo.
né? Então, a gente já viu em outras aulas aqui que a tabela de medidas, ela é sempre feita, né? Baseada na medida do corpo, tá? E em cima disso, a gente constrói a nossa base e depois, com outras medidas auxiliares, a gente vai desenvolvendo o nosso modelo em cima da base. Então, esses parâmetros aqui são referentes a medidas do corpo, tá? E aí, ó, vamos preencher aqui algumas medidas. Vamos lá. Olha só, né? Fala de larguras, de altura. Vamos procurar aqui. Olha só, busto, perímetro. Sempre que a gente fala em perímetro, a gente está falando de circunferência, tá? Ou seja, a volta toda. Então, vamos preencher aqui. Vamos dizer que o P, né, referente da Ana, é um busto 88. O M vai ser um 92. E o G vai ser um 96. Vamos preencher mais. Vamos preencher cintura. Vamos dizer que a cintura P é 68, M 72 e G um 76. Vamos preencher a altura de quadril. Reparem que eu não estou preenchendo todas, tá? Por quê? Dependendo do traçado que vocês pegarem, né? Para construir esse diagrama, vocês não vão utilizar todas. Cada traçado vai trazer para vocês, né? Um método de desenvolver esse molde. Então, ele vai usar algumas medidas e outras não, tá? As medidas que não aparecem no molde de vocês, que vocês não utilizam, vocês simplesmente fingem que ela não existe aqui. Vocês não vão colocar medida nenhuma para ela, tá bom? Olá, sejam bem-vindos. Quem tiver interesse pode vir aqui para o YouTube, porque eu estou mostrando imagens aqui do sistema para a gente conhecer a Mou. Então, é só clicar ali no link da minha bio ou aqui no comentário que eu coloquei, tá? E venham para cá que serão bem-vindos. Vamos lá, de altura de quadril, ó, eu vou colocar aqui 20, vou colocar 20,5 no M e vou colocar 21 no G. E agora vamos preencher um comprimento. Vamos pensar aqui num comprimento de saia. E aí, olha só, a gente pode colocar aqui, ó, a altura da cintura até o joelho, tá? Então, vamos colocar que aqui tenha 55, 56 e 57. Pronto, essa é a minha tabela. Reparem que não tem nenhum botão, tá? Para a gente salvar. Isso é outra coisa excepcional do sistema, tá? Gente, tudo que vocês fizerem aqui, tá? Dentro do sistema, qualquer respiro que vocês derem dentro do sistema, ele já fica salvo. Então, vocês pode cair a energia, tá? Acabou a bateria, vocês chutaram o computador, ele saiu voando. E aí vocês pensam, meu Deus, perdi tudo. Não, não perdeu absolutamente nada. Ele salva automático, tá? Então, olha só, a gente preencheu aqui, eu não preciso apertar em nada. Simplesmente a gente volta, clicando aqui na Mou. E aí, agora a gente vai construir, então, um molde, tá? Porque a gente já tem a nossa base. E aí, da mesma forma, desculpa, a gente já tem a nossa tabela. Eu posso criar um molde, né? Começando do zero, ou eu posso partir de algum outro molde que eu já tenho pronto. Então, reparem que aqui eu tenho vários moldes, né? Eu poderia pegar algum desses aqui e interpretar em cima, fazer as modificações que eu quisesse, tá? Mas vamos pegar um em branco aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos chamar esse molde de saia da Ana, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Mesma coisa, as tags. Então, eu vou chamar que é adulto, que é feminino, e eu vou dizer que é uma saia. E vou adicionar
a minha base. Ele me pergunta, ó, com qual tabela eu quero construir essa minha base. A gente só tinha uma tabela, né? Que foi essa aqui da Ana que a gente criou. Se a gente tivesse outras tabelas, todas apareceriam aqui e a gente escolheria, então, em cima de qual tabela a gente quer construir esse molde. Eu vou dizer que é em cima da tabela da Ana. E ele me pergunta qual tamanho que eu quero que seja a base, né? Porque a gente determinou que teriam 3 tamanhos. A gente colocou dentro daquela tabela 36, 38, 40. Se a gente tivesse colocado 10 tamanhos, apareceriam todos aqui e a gente poderia escolher qual seria o tamanho base, né? Esse tamanho que vai representar o nosso molde. Então, eu vou seguir dizendo aqui que é o tamanho P, ó. Repara que tem uma setinha indicando que esse tamanho é o que está selecionado. Eu poderia escolher outro. No momento que eu escolho o outro, ele já deseleciona, né, o anterior, tá? Eu vou dizer que é o 36 aqui. Confiro a escolha da minha tabela. E pronto, a gente caiu na tela da interface toda do sistema. Repara como é limpo, tá? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem adição de pontos, a gente tem retas e curvas, né? A gente tem círculos e arcos, manipulação de elementos. Eu vou mostrar, tá? Um pouquinho de cada um. Linhas guias, intersecção, excluir algum elemento, tá? E é isso. Lembra que eu falei para vocês, né, que um dos grandes benefícios, algo que me chamou muita atenção dentro desse sistema, foi exatamente a limpeza, né? Ele ser claro e ao mesmo tempo convidativo. Repara o quanto é aconchegante, o quanto é bom estar aqui dentro do sistema, né? Não é algo poluído, não tem aquele monte de coisa onde a gente fica perdido sem saber onde é que clica. Então, aqui a gente tem algumas ferramentas, né? O sistema não traz um monte de ferramentas, mas com essas aqui vocês vão ver que a gente vai destrinchar cada uma e ele te dá todas as possibilidades, a gente cria qualquer coisa dentro desse sistema, tá bom? Aqui em cima, ó, é como se a gente estivesse dividindo os processos da modelagem. Então, esse primeiro, olha só, ele diz um modo desenho geométrico, né? São os primeiros desenhos que eu faço. É por onde eu começo, é a construção da minha base. Depois aqui, ó, eu já tenho o modo moldes, ou seja, depois que eu já desenhei tudo, depois que eu já criei o que eu precisava, eu extraio e tenho então o meu molde de fato, sem as linhas guias, né? Aqui eu posso acrescentar margem de costura, colocar pence, bainha, espelhar o molde, porque eu já construí o que eu quero. Então, nesse primeiro eu construo, aqui eu finalizo o meu molde, e nesse último modo é a gradação, que é realmente a última etapa, né? Então, é o meu aumento e a redução dos moldes, tá? Então, é como se a gente estivesse aqui, ó, definindo, né, essa ordem de produção, tá? Então, ó, a gente fica aqui, olha só, a setinha, ela vai indicando, né, o que está selecionado. Então, a gente está nesse primeiro, porque a gente vai começar um molde. E se a gente vai começar um molde, a gente vai clicar aqui, ó, adicionar um traçado. Então, a gente clica aqui. Eu quero um traçado principal, porque eu vou construir uma roupa, uma parte inteira, tá? Ele já me pergunta se é uma parte de cima, superior, inferior ou uma peça inteira, né? Então, se eu estou construindo blusa, se eu estou construindo calça, ou se eu estou construindo um vestido, o que eu vou construir? A gente vai construir uma saia. E aí, ó, eu vou chamar aqui, ele me pede nome do traçado. Eu vou chamar aqui que é a saia da Ana, tá? E aí, depois aqui embaixo, ó, ele me pede largura do retângulo, porque ele já está construindo as dimensões do meu molde, né? Sempre que a gente vai começar um molde, a gente precisa pensar nessa largura e nessa altura do molde, que é essa região maior do corpo.
E dentro dela a gente vai definindo linhas, curvas, né? Para desenhar esse molde. Então, ele está pedindo a largura do molde que a gente quer. Quando eu clico aqui, pum! Aparece a calculadora. Olha que linda essa calculadora. Eu queria ela física aqui para mim, ó, nessas cores. Ó que chuchuzinho que é essa calculadora, né? Então, gente, a calculadora, ela tem tudo que vocês colocaram lá na tabela de medidas. Lembra que eu falei para vocês que a tabela de medidas ia ser o coração do sistema? Tudo é baseado na tabela de medidas. Então, quando eu clico na minha calculadora, eu posso inserir uma medida qualquer aqui, tá? Posso, então, sei lá, eu quero 50 de largura. Opa! Tá? Ou eu posso clicar aqui, ó. E quando eu clico aqui, repara que aparecem todos os parâmetros da tabela de medidas. E aí, repara que tá num cinzinha claro, todos esses que a gente não preencheu. Então, se ele tá clarinho assim, ele não tá disponível, porque a gente não colocou uma medida, a gente não preencheu. Agora, esses escurinhos, ó, aqui tem medida, a gente preencheu, então a gente pode utilizar. Mas como eu estou construindo uma saia, eu não vou pegar busto. O que eu vou pegar para largura? Eu vou pegar a largura de quadril. Opa, a gente não preencheu o quadril? Não preenchemos o quadril, então a gente volta. Vamos voltar lá. Vamos voltar, só voltar aqui. Vamos lá na nossa tabela, tabela da Ana. E vamos ver aqui. A gente só colocou a altura e não colocamos o perímetro do quadril. Vamos pensar nesse quadril aqui. Vamos dizer que um quadril 6 é 96, um quadril M vai ser 100 e um quadril G vai ser 104. Pronto. Volto lá, volto na minha base. Foi ótimo ter acontecido isso para vocês verem. Olha só, eu só altero ali, né? Vamos voltar aqui na saia da Ana. Vamos colocar aqui de novo, que a gente teve que cancelar. Então, aqui vai ser a saia da Ana. A largura, a gente vai colocar aqui. E olha só, vamos selecionar. Aqui, peraí. Agora vai. Atualizar. Saia da Ana. Largura. Aqui. Perímetro do quadril. O quadril é a parte mais larga, tá? Do meu corpo, da minha saia. Então, eu escolho aqui, o perímetro do quadril. Repara que ele já apareceu 96. Só que eu quero 1/4. 24. A gente pode colocar até uma folga nesse quadril. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais um 0,5. 24,5. Repara que ele vai fazendo o cálculo aqui. Se eu já cheguei na medida que eu quero, eu só vou confirmar. E aí, olha só, ele me mostra todo o raciocínio que teve aqui. Então, para essa largura, a gente escolheu 1/4 do quadril, mais uma folga aqui de 0,5. Agora, para a altura desse nosso retângulo, né? Vamos pegar aqui a altura da cintura até o joelho. Só que eu não quero a minha saia até o joelho, vai ficar muito grande. Então, eu vou tirar 5 centímetros. Pronto. E agora a gente adiciona. Entrou o nosso retângulo. Agora a gente vai começar a desenhar aqui dentro. Vamos começar a criar a nossa saia aqui dentro.
Repara, tá? Que ele tá com essas linhas azuis. Então, sempre que a gente tem essa linha azul, significa que são linhas auxiliares, tá? São linhas que não pertencem ao molde, tá bom? Aqui em cima a gente tem a nossa calculadora, que a gente pode chamar ela a qualquer momento, tá? Seja para calcular alguma coisa ou para inserir a medida. E a régua aqui, quando a gente traça, né, algum ponto, alguma linha para poder conferir, então, a nossa medida, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que construir? Vamos criar aqui, ó, um ponto. Então, eu venho nesse íconezinho aqui, ó, do ponto, tá? Vou vir aqui desse começo e olha só, ele já me dá a opção que eu posso trabalhar aqui na linha, onde eu quiser, ou, olha só, eu tenho outras opções. Então, eu posso trabalhar sempre só aqui na linha, eu posso trabalhar em ângulo. Repara como ele vai abrindo o ângulo aqui, ó. Tá? Se eu clico aqui, ele já me dá o ângulo e a medida, né, desse comprimento aqui do ângulo, tá? Então, eu posso escolher se eu quero em X e Y, qual altura que eu quero, qual largura que eu quero. Sempre que a gente vai começar um ponto, a gente define, então, como que a gente quer. Eu vou criar aqui, ó, na minha linha. Olha só, eu posso clicar em qualquer posição da minha linha. Onde eu cliquei, ele me dá a medida, né, dessa altura onde eu cliquei, e ele me dá também a opção da calculadora, tá? Então, o que vai acontecer? Uma coisa bem importante que vocês precisam saber. Lembra ali que eu falei para vocês que a tabela de medidas é o coração do sistema, né? Então, lá na frente, quando a gente estiver fazendo uma gradação, vocês vão ver que ele só faz a gradação, tá? Em cima dessas medidas que estão na tabela, tá bom? Então, se eu colocar uma medida aqui que não está na tabela, né? Ou seja, não utilizar a minha calculadora, porque a calculadora traz a medida que está na tabela, ele vai replicar essa medida exatamente nos outros tamanhos também. Então, repara, eu vou colocar aqui 1 centímetro, ó, ele já pulou lá em cima, e eu confirmo. Quando eu graduar esse molde, aumentar e reduzir esses tamanhos, esse 1 centímetro vai permanecer em todos, tá? Com 1 centímetro em todos os tamanhos. Vou criar outro ponto aqui. Agora, a 2 centímetros. Tá? A mesma coisa, né? Se eu estiver fazendo a gradação desse molde, essa medida aqui, repara que eu só cliquei, né? Aqui. Então, olha só, eu coloquei a medida que eu queria, eu não puxei uma medida da tabela. Então, ele vai replicar esse tamanho. Agora, se eu colocar, olha só, cliquei aqui e eu vou puxar na calculadora a altura do meu quadril. A altura do quadril, 20 centímetros. Pronto, confirmo. Olha só, ele está me dizendo a altura do quadril, 20 centímetros. Isso significa que nos outros tamanhos, ele vai puxar a altura do quadril dos outros tamanhos quando a gente fizer essa gradação. Ele não vai repetir o 20, ele vai puxar dos outros tamanhos, tá? Olha só. Aqui eu também vou colocar a altura do quadril. Confirmo. E agora a gente vai criar uma linha aqui unindo, ó. Então, eu venho nesse segundo ícone, onde a gente tem retas e curvas, clico no ponto e clico no outro ponto. E aí, ele já me dá essa opção, ó. Eu quero uma linha reta, eu quero uma curva, né, para cima ou para baixo, eu quero uma linha reta. Agora, vamos criar aqui a nossa linha da cintura. Então, eu venho no ponto de novo, partindo daqui, ó. E eu vou puxar a minha calculadora. O que eu quero? Eu quero 1/4 da minha cintura
aqui do perímetro da cintura, mais 3 centímetros da minha pence. Ó, ele já me mostrou a continha aqui. Eu confirmo. Então, para os outros tamanhos, ele vai fazer exatamente essa conta. 1/4 da cintura do tamanho que ele estiver trabalhando, mais a pence, tá? E agora, ó, eu clico aqui em retas e curvas e vou unir esses pontos aqui para a gente criar a nossa curva do quadril. E aí também ele me dá a opção de uma reta ou de uma curva. Eu vou clicar na curva. Essa curva não ficou legal. Então, eu venho aqui, ó, em manipular elementos. E vou clicar na curva. E aqui eu redesenho ela, ó. Quando ela estiver exatamente do jeitinho que eu quero, ó, eu só confirmo. Vou vir aqui na curva de novo e vou criar uma curva, ó, aqui, para a gente fazer costas. Então, eu disse para ele que é uma curva, mas ele me deu uma curva muito acentuada. Então, eu manipulo. Ó, então, a gente brinca, olha só, com o desenho. A gente faz mais retinho aqui na saída. Ó. E pronto, tá bonita? Confirmo. Venho de novo e vou criar outra curva aqui. Vou manipular. Quando ela fica como eu quero, eu confirmo. Pronto. Nossa saia está praticamente pronta. O que a gente precisa agora? Colocar as pences, né? Porque a gente já calculou a medida de pence, mas está faltando desenhar a pence. Então, a gente vem aqui no modo moldes, ó. E aqui a gente tem a ferramenta de pence. Olha só. Para criar a pence, a gente precisa dizer para ele onde a gente quer. Então, a gente vai criar um ponto. Eu só clico aqui na linha, olha só. Cliquei na linha, em qualquer lugar da linha, e ele me dá essa opção, ó. Se eu quero bem no meio dessa linha, um ponto, ou se eu quero colocar a distância, ó. Então, se eu quero colocar a distância, qual distância? E de qual dos pontos? Repara que ele me dá um círculo, olha só. Se eu coloco aqui, né? O âncora é o ponto de onde ele vai partir. Então, se eu quero do 5, a distância que eu colocar, ele vai medir daqui para dentro. Deixa eu puxar aqui. Ó, daqui para cá. Se eu colocar do 9, ele vai medir daqui para cá. Eu posso colocar também, ó, na metade. Então, mesma coisa. Ele me pede entre 2 pontos, entre esses segmentos, né? E aqui, ó, confirmo. Então, ele já colocou no meio. E aqui a gente vai puxar um ponto para essa pence, para onde a gente quer, né? Que ela venha, ó, aqui para baixo. Então, eu vou dizer que eu quero ela, ó. Vamos fazer ela aqui, bem retinha, ó, com 10 centímetros. Vou colocar aqui. Só coloquei o ponto. E aí, a gente vem na pence. Clico aqui, ó, na ferramenta da pence e vou clicar no ponto. E aí, ele me pergunta se eu quero uma pence de borda, né, que vai ficar na ponta da minha saia, ou se eu quero uma pence interna, como é o caso de vestidos ou de camisas, onde a gente pega um pedaço da pence, né, do molde superior e um pedaço da pence do molde inferior, como se a gente estivesse juntando a pence da blusa com a pence da saia. Não é o caso aqui, porque a gente não está trabalhando uma parte superior, só a saia. Então, a gente vai clicar nessa. E aí, olha só, eu coloco aqui, né, o ponto de vértice, ó, e ele já apareceu a pence aqui em amarelinho. E aí, ele me pergunta qual largura. A gente tinha determinado 3 centímetros. Então, pronto. Já tá ali a minha pence. Se eu quiser criar aqui, né, a outra pence, a mesma coisa. A gente vai determinar o ponto
e vai criar a pence da frente aqui, tá? Aliás, das costas, né? Costas é mais baixo, tá? Então, tá feita a nossa saia agora aqui. O que é interessante? Quando a gente faz a pence utilizando essa ferramenta da pence, ela já cria aquele biquinho automático. Sabe quando a gente dobra o papel, né, para simular, né, ela pronta, ela costurada, e aí a gente carretilha em cima para criar aquele biquinho e não faltar o tecido no momento de costurar? Aqui, quando a gente utiliza essa ferramenta, ele já cria o biquinho automático, tá? E agora a gente vai extrair o molde, então, porque aqui ele tá, né, só desenhado. Mas para a gente extrair, a gente precisa determinar todas as linhas que correspondem ao nosso molde. Lembra que eu falei para vocês que essas linhas azuis, elas são linhas auxiliares. Repara que essas linhas que a gente criou depois, elas são cinzas, né? Então, ó, essa linha aqui, ela tá cinza, que a gente criou utilizando a ferramenta. Essa aqui também tá cinza, a da cintura também. Então, essas já são linhas que correspondem ao molde. Mas o que está na volta é linha auxiliar. Então, a gente precisa dizer para ele que essas linhas, sim, importam para o nosso molde. E aí a gente vai unir, olha só, de um ponto a outro. Então, onde é reto, a gente faz reto, ó. E vou ligar lá. Pronto. Deixei o meu molde cinza. E agora eu venho aqui na ferramenta de moldes e vou extrair. Clico aqui nesse mais, ó, nessa opção de mais aqui. Cliquei e a gente vai selecionar todas as linhas que correspondem ao nosso molde. Então, a gente começa aqui pela cintura, ó. Tanto faz a ordem, tá? Mas, ó, vou começar aqui pela cintura. Selecionei, ela ficou rosinha. Selecionei quadril, lateral, a barra, o centro. E ele já me deu a opção que eu já posso extrair, ó. Mas eu quero que apareça a minha linha do quadril e eu quero a minha pence. Então, pronto, deixei tudo rosa. Agora eu clico aqui, ó, e pronto. Saiu o meu molde. Repara que ele já tá com a pence desenhada aqui e ele já criou o ângulo lá em cima, ó, de dobra dessa pence, tá? E agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Só vou clicar aqui onde diz novo molde e vamos dar um nome para esse molde. Esse molde vai se chamar frente da saia. Aqui a gente tem a opção do fio, onde a gente pode determinar, né, o fio, tá? Movimentar ele. Opa. Ó, tá? Então, eu posso girar ele para onde eu quiser. Eu vou dizer aqui que essa frente vai cortar uma vez. A gente pode colocar a informação que quiser e vamos aumentar aqui o tamanho da fonte. E pronto. Ó, já apareceu aqui frente da saia uma vez. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Então, aqui a nossa frente está pronta, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Aqui, olha só, aqui em cima, tá? Ele tá me dizendo aqui, ó, uma ordem de produção, né? Uma ordem de execução. Lembra que eu falei para vocês que tudo que vocês fizerem dentro do sistema, qualquer respiro que vocês derem, se vocês chutarem o computador, cair, se acabar a energia, né? Vocês não precisam clicar em lugar nenhum para salvar. É porque todo suspiro que vocês derem dentro do sistema, ele fica arquivado aqui, ó. Ele cria essa ordem de execução. Então, me perdi, não sei qual foi a última coisa que eu fiz. Tá aqui, ó. Então, ele está dizendo que a última coisa que a gente fez, ó, foi rotacionar, né? Aqui o fio reto, ó, a gente extraiu o molde, né? Colocou um nome, a gente deixou nesse ângulo de 180, tá? Então, ele está mostrando, né, tudo que a gente fez dentro desse molde aqui. Existe essa ordem de execução. Aqui, a gente tem, aqui onde diz PMG, a nossa grade de tamanhos.
Então, ele está dizendo aqui, ó, a tabela de medidas da Ana, que foi a tabela que a gente utilizou. A nossa base, a gente escolheu trabalhar no tamanho P, tá? Mas ele está me dizendo aqui que tem disponível, ó, mais 2 tamanhos. Então, vamos clicar aqui. Olha só, eu posso selecionar o meu tamanho M e eu posso selecionar o meu tamanho G. Repara como ele já cresceu aqui, tá? E aí, olha só, a gente pode vir aqui em modo de gradação e reposicionar esse molde, ó, escolher um ponto aqui, ó, e alinhar essa modelagem. Para vocês verificarem que, lembra que a gente tinha colocado medidas diferentes de altura do quadril? Então, da cintura até o meu quadril tem diferença de altura. Tá mostrando aqui. A pence também se movimentou conforme modificou o tamanho dentro da nossa grade, a posição dela se modificou. O comprimento a gente também tinha modificado, né? Então, o comprimento para o tamanho P era um, para o tamanho M era outro. Então, tá aqui a diferença. E na largura também. E aí, o que é, né? O grande presente desse sistema. Porque a parte, né, de gradação dentro da modelagem é algo assim extremamente suado, ardido, né? Principalmente quando a gente tem uma peça muito cheia de recortes, né? Muitas partes. Então, fazer a gradação é algo extremamente delicado, que envolve muito tempo, principalmente se a gente tem uma tabela bem quebrada, bem definida, que é isso que vai trazer uma perfeição para o molde de vocês. Quanto mais detalhe, quanto mais esmiuçada for essa tabela, mais garantia de uma perfeição vocês vão ter. Mais vai se encaixar melhor nesse corpo. Quanto mais a gente arredonda medidas, mais ela vai ficando desproporcional em relação ao corpo, tá? E aí, o que acontece, né? Quanto mais quebrado a gente tem essa tabela, mais difícil é de executar essa gradação, porque existem muito mais pontos, muito mais partes, né? E isso é algo maçante dentro da modelagem. E o sistema traz aqui, ó, só em um clique a gente ativa essa gradação. Mas o que é mais importante, tá? Como eu falei para você, sempre que a gente tem uma modelagem muito detalhada, né? Então, imaginem, a gente tem vários recortes, várias partes. Para que essa roupa vista perfeitamente, a gente deve fazer essa gradação, distribuir a diferença de um tamanho e outro em todas essas partes, inclusive dentro do molde, tá? Porque a nossa peça, ela não vai andar só para o lado. O que está no meio dela também vai mudar. Então, pensa, né? Quem é um tamanho P vai ter a posição da pence ou de um recorte, a posição do biquinho do seio em uma certa medida. Quem é G e GG, essa medida não é a mesma, essa medida vai ser diferente. E se a gente não modifica o que está dentro do molde, se a gente não modifica essas posições, esse molde vai ficando distorcido. Então, fazer a gradação é algo extremamente importante para a qualidade da peça de vocês, é algo que vai dar trabalho sim, e não é só jogar medida para a lateral, a gente precisa dividir o que está dentro do molde também. E aí o presente desse sistema é essa ordem de execução aqui. Porque o que acontece? A ordem de execução puxa tudo que está lá na nossa tabela de medidas. E quando a gente criou a nossa tabela de medidas, a gente disse quanto era, né? A medida para o P, quanto era a medida para o M, quanto era a medida para o G. Então, quando ele faz a gradação, ele não coloca simplesmente a diferença do tamanho. Ele cria um molde totalmente novo, baseado em todo esse processo de construção.
Então, por isso ele trabalha o que está lá dentro do molde. Lembra quando a gente determinou 1/4 da cintura, 1/4 do quadril mais a folga? Ele vai usar exatamente essa conta para criar um outro molde. Então, ele não vai só jogar essa diferença, ele vai reproduzir esse molde. É como se ele estivesse criando exatamente um molde novo. Imagina todo o processo de vocês. Eu fiz um molde no M, e aí eu vou criar todo esse molde de novo no G ou no GG para ficar com a proporção. Então, o sistema ele faz isso automático, tá? Que é o grande presente aqui para gente. Então, a proporção sai perfeita, tá? Isso aqui é uma das coisas mais fantásticas do sistema. Então, assim, que é o que vai trazer realmente qualidade para a peça de vocês, porque quando a gente vê um ombro saindo, uma cintura curta, né, uma pence totalmente deslocada, é erro de gradação, né? Porque só joga a medida para os lados e não pensa o que está lá dentro, ou sobe medida em ombro e esquece de graduar a parte de baixo. Então, esses erros muito comuns dentro da indústria não acontecem aqui, porque ele passa por esse processo a cada molde, a cada grade. Então, isso é, ó, o ouro para vocês, o ouro, tá? E aí, olha só, o que a gente tem? Aqui nesse olhinho, ele está dizendo que a gente pode enxergar as nossas linhas guias ou não. Olha só, repara aqui, ó. Tá vendo que quando a gente criou o nosso molde, as linhas estavam azuis e eu falei para vocês, são linhas guias, né? Que são linhas por onde a gente vai começar, é o nosso norte. Então, quando eu escolho tirar essa linha guia, ela some. Quando eu coloco, ela aparece, ó. E repara que ela aparece azul, tá? Os pontos aqui de construção, né? Tudo que a gente construiu em cima dessa linha guia, se eu tiro, ele some. Se eu boto, tá aparecendo. Os nomes são os pontos. Então, para quem, né, tem mais uma dificuldade ou para quem gosta de seguir uma ordem, então a primeira coisa que eu vou fazer, né, é isso. A segunda coisa, muitas vezes alguns traçados são bem detalhados, a pessoa gosta de ter isso realmente visual, enxergar qual foi o ponto, né? Então, vocês podem deixar aparecendo isso ou não, tá? Ó. E agora, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou desabilitar aqui a nossa grade, ó, para mostrar para vocês se a gente quisesse colocar aqui uma margem de costura. Então, ó, eu venho nesse íconezinho aqui da margem de costura e eu vou clicar, ó, aqui. Vou clicando nas linhas que eu quero. Ó. E aqui eu vou colocar a medida que eu quero, 1 centímetro. Pronto. Já tá com a margem de costura. E agora eu quero colocar uma bainha. Então, eu venho aqui e eu vou definir que largura eu quero de bainha. Aí eu quero 1,5. Eu vou querer com uma dobra ou duas? Eu vou querer duas, porque eu gosto de peça limpa, não gosto, né, de peça aparecendo linha. Então, ok. Repara que ele já coloca o pique e ele já mostra, então, aqui a linha, né, da margem de costura. Ah, Valéria, eu quero desdobrar o meu molde. Tudo bem, vem aqui em desdobrar o molde, escolhe a linha onde você quer desdobrar o molde, ó. E, tcharam, tá feito. O molde tá pronto. E agora, uma outra coisa fabulosa aqui do sistema que eu quero que vocês conheçam. Lembra, né, que eu falei para vocês, esse sistema, gente, ele não foi pensado simplesmente para a indústria, ele foi pensado para toda pessoa que quer produzir a roupa, tá? Então, seja você em casa, eu estou produzindo a minha peça, ou eu estou produzindo, seja em pouca quantidade, mas é acessível. Eu usei essa palavra, tá? Em alguma publicação que eu fiz aqui, demonstrando o sistema para vocês, e eu quero que vocês entendam isso.
O grande presente desse sistema é acesso. Vocês conseguem facilitar os processos e vocês conseguem simplificar, vocês conseguem acessar tudo de uma forma muito fácil. Então, olha só, repara aqui. Tem o meu molde. E agora, Valéria, como é que eu tiro o molde daqui para poder cortar, para poder fazer minha roupa? Vem aqui, ó, e imprimir. Olha só. Tá preparando aqui para impressão. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher, ó. Aqui tá o 36. Vamos até voltar. Aqui, na nossa base. Eu vou ativar as outras para vocês verem, ó, a gradação, tá? Então, tá aqui ativado. Eu posso deixar, repara que tá com a margem de costura aqui em cada um deles, ó. Eu posso tirar a margem de costura, ó, ocultar bordas e bainhas e deixar só a gradação ou deixar com essa margem para vocês visualizarem, tá? Então, ó, vou vir aqui imprimir. E eu vou escolher qual tamanho eu quero imprimir. Eu quero imprimir só o 36, que é realmente o tamanho da Ana, né? Então, não vou imprimir os outros. Eu desabilito aqui o 38 e o 40. Pronto, tem o tamanho 36. E aí, eu vou selecionar qual molde desse tamanho. No caso, a gente aqui só extraiu a frente, né? Mas se eu tivesse extraído costas, eu selecionaria os dois moldes. Selecionei aqui, dou um OK. E ele já me aparece o molde aqui. Repara que ele pergunta para você se vocês querem imprimir numa folha A4 ou numa folha A3 ou em plotter. Ou seja, se eu estou dentro de uma indústria, se eu tenho acesso a uma plotter, beleza, eu coloco aqui na plotter. Agora, se eu estou na minha casa, eu quero fazer essa roupa para mim, eu preciso imprimir, eu posso colocar numa folha A4 na impressora normal de casa. Olha que fantástico isso. E quando eu escolho a folha 4, ele me pergunta se eu quero no retrato ou na paisagem. E aí, olha só, ele está me dizendo que nesse formato de retrato, né, em pé, eu vou utilizar 10 folhas. Se eu colocar no modo paisagem, eu vou utilizar 9, tá? E aí, a gente pode ir fazendo esse encaixe, né? E visualizando o que vale mais a pena. E aí eu posso fazer o download desse molde, então baixar para o meu computador esse molde para imprimir em algum outro momento, ou levar para imprimir em algum lugar, ou eu já clico aqui para imprimir na impressora da minha casa. Isso é fantástico. E agora eu só quero mostrar para vocês mais uma última coisa, tá? Até para vocês entenderem ali, no início, quando não estava aparecendo a medida do quadril, o que é uma coisa fabulosa também aqui dentro do sistema, tá? Deixa eu até desabilitar aqui. Olha só, para vocês verem. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês, né, que esse sistema, ele é para a indústria, ele é para vocês que trabalham, né? Faço uma roupa só para mim ou atendo outras pessoas. O que vai acontecer? Repetindo, o coração do sistema é a tabela de medidas. E a intenção é facilitar a vida de vocês. Olha tudo que ele faz aqui com a gradação, né? Então, uma outra coisa que ele faz para facilitar é o seguinte. Imaginem a situação, né, de que vocês atenderam a Ana, criaram a tabela ali da Ana e pronto, fiz essa roupa aqui para Ana. Se passou 6 meses, se passou 1 ano, e a Ana volta. E ela me pede para fazer um vestido. Só que daí a Ana engordou ou emagreceu, né? As medidas da Ana mudaram. O que eu posso fazer, tá? Porque eu já tenho essa base aqui da Ana. Só que essas medidas dela agora já não são mais as mesmas, mudou. O que eu posso fazer? Olha só, reparem. Eu vou usar aqui a régua, tá? Para vocês verem, ó. Cliquei aqui na régua e eu passo em cima da linha, ela já me dá a medida. Ó. Vamos verificar, tá? Eu quero que vocês percebam isso. A gente está passando, ó, a régua em cima dessa linha da largura do quadril. E ele está me dizendo que tá 24,5, tá?
E aí, vamos voltar aqui nessa tabela da Ana, porque o que aconteceu? A Ana agora voltou aqui para mim, só que ela engordou, mudou, né? As medidas dela mudaram. Eu posso criar outra tabela baseada nessa tabela da Ana, ou o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na tabela da Ana e alterar essas medidas dela. Então, vamos procurar o quadril aqui. Ó, perímetro do quadril. Eu vou colocar que agora o quadril da Ana está 100. Vou mudar aqui, ó. Vou aumentando. Mudou. Não preciso clicar em nada, salvar nada. Volto. Vou lá na base, vou abrir aqui a saia da Ana de novo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, no nosso painel, ó. E aí eu vou dizer para o sistema que esse molde aqui que eu tinha construído, né, com a tabela da Ana, eu quero que ele se modifique, porque eu mexi lá na tabela da Ana. A Ana agora voltou e ela está um pouquinho maior, o quadril dela aumentou, né? Mexeu essa medida. Então, eu quero dizer para o sistema que essa medida alterou. E eu quero que ele modifique esse molde aqui com a nova medida. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou clicar aqui em tabela de medidas, ó, como se eu fosse editar, e eu vou dizer para ele, eu quero que esse molde tu use a tabela da Ana, só que agora a tabela da Ana está atualizada, ó. E aí, de novo, 36, vou confirmar. E agora vamos pegar a régua aqui de novo e vamos medir 25,5. Vocês viram o que aconteceu? Eu não precisei mudar nada no meu molde. Eu só alterei a tabela de medidas. Eu só disse para o sistema que a Ana, depois de 6 meses que ela voltou aqui, ela deu uma engordadinha e o quadril dela agora aumentou. Então, eu só mexi lá na tabela de medidas e o meu molde está aqui pronto, lindo e maravilhoso. Não precisei fazer nada da modelagem de novo, mas com outra medida. Isso é fantástico! E aqui no meu molde pronto também. Porque esse molde pronto sai desse outro aqui. E esse molde que a gente cria é todo baseado na tabela de medidas. Então, por isso que a tabela é o coração desse sistema. Tudo que vocês colocarem dentro da tabela. Sempre que vocês utilizarem medida da tabela, ele vai fazer essa alteração, essa gradação, independente do tamanho, independente da medida. Toda linha que vocês criarem, todo ponto que vocês fizerem, utilizando medida da tabela, ele vai sempre fazer isso automático. Mas se vocês criarem algum ponto, né, que alguma linha, como eu falei, que não é da tabela, tá? Aí ele só vai utilizar aquela medida sempre. Como foi o caso aqui, né? A gente baixou 1 centímetro e a gente baixou 2, e aí ele faz isso para todos os tamanhos. Ele baixou 1 e baixou 2, tá? Então, isso é importante vocês saberem. Tem gente aqui no Instagram, que maravilha! Venham aqui para o YouTube, que eu estou mostrando a tela, estou mostrando as imagens para vocês conhecerem o sistema. Só clicar ali no link da minha bio. Venham para cá. Então, gente, é isso. Era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Aqui, finalizamos então. E, gente, era isso. Queria dar, né, uma visão geral aqui para vocês sobre o sistema, tá? Que vocês pudessem conhecer, então, aqui um pouco do sistema. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, podem me procurar, podem me enviar. Me procurem ali no Instagram, aqui no YouTube. Me adicionem ali, né? Me chamem, a gente pode sempre conversar, tá? E estou muito feliz que a gente teve essa primeira troca aqui.
Logo eu volto para mostrar mais ferramentas para vocês, mas para quem está conhecendo, né, para quem está iniciando aqui na Mou, era importante então conhecer essas ferramentas, entender como que funciona o sistema. E é isso. Muito, muito obrigada. Logo eu apareço aqui de novo. Oi, olha aí a Cati. Chegou. Tá? Então, muito, muito obrigada. E logo eu apareço mostrando outras ferramentas. Até mais.